Olá, pessoal. Professor Marcelo aqui. Bom, a gente está dando início aí, como vocês já devem estar sabendo, nas aulas presenciais, né? E a gente vai estar aqui gravando essas aulas para o pessoal que não vai poder comparecer nas salas e tudo mais, né? Porque nesse momento está sendo um pouco complicado, mas a gente vai dando esse jeitinho aí, até a gente se adequar de fato no como que vai ser daqui para frente, né? Bom, então a gente vai fazer um pouco assim por enquanto. Eu espero que a gente consiga se ver o mais rápido possível, né? Sem precisar fazer mais essas aulas online. Mas quanto não der, a gente vai fazendo as aulas assim, né? Bom, gente, a gente vai dar continuidade no que a gente vem falando nas últimas aulas, tá? A gente aí vem falando sobre tipologia, né? Sobre arte e letra, né? A história da letra, né? Alguns estilos e tudo mais. Hoje a gente vai falar de uma coisa que praticamente todo mundo tem contato aí, todo mundo já presenciou, já viu, já passou por perto, né? Que é o grafite, tá, gente? Eu estou apresentando a tela aqui, fazendo aquele esqueminha que a gente já está acostumado na sala, tá? Então, a gente vai falar hoje do grafite, né? Que é uma linguagem, uma expressão artística aí muito popular hoje em dia, né? Mas que nem sempre foi, né? Ela teve alguns percalços na vida aí. Mas o grafite, gente, por mais que a gente tenha aí muito contato com ele, a gente vê aí, passa às vezes em lugares e muitas vezes nem dá muita atenção, ele, na verdade, ele surgiu lá na Roma, tá? Lá em Roma, porque os romanos, eles eram bastante políticos, né? Eles eram bastante sociais e tudo mais, era uma comunidade um povo muito organizado, né? Em onde você podia se expressar de quando você estivesse insatisfeito com alguma coisa, tá? E eles faziam isso escrevendo nas paredes, né, de Roma, as suas insatisfações sobre o que eles não estavam gostando na cidade, falando de políticos e tudo mais, né? Eles faziam isso com carvão, e o nome grafite, ele significa justamente é, escrita em carvão, tá? Então, aí essa é a origem do grafite que a gente tem, tá? Já lá na Roma antiga, né, muitos séculos atrás, já estavam se fazendo o que a gente vê hoje em dia, tá? Aí o grafite ele vai ter, depois de muito tempo, depois de Roma, né, ele vai ter ó, uma releitura aí, uma sobrevida, né, lá na década de 80, lá nos Estados Unidos, tá? Onde pessoas de comunidade lá, no que a gente chama de periferia ali do Bronx, do Brooklyn, né, ali na região de Nova York, eles estavam insatisfeitos e queriam pintar suas angústias, pintar suas artes, deixar a cidade um pouco mais colorida e tudo mais, e eles iam lá e pintavam em muros e tudo mais, tá? Então, aí eles começaram o grafite a partir disso, tá, gente? O grafite aí, então, é uma inscrição caligrafada, tá? É um desenho pintado, gravado, sobre um suporte que normalmente não é previsto para essa finalidade, ou seja, uma parede, geralmente, a gente não dá essa finalidade para ele, né? Para uma obra de arte, ou para ou uma peça de arte, enfim. A gente tem aí paredes, escadas, o próprio chão, né, prédios, sacadas de prédios, camisas, bonés, então, tipo, o grafite, ele é muito reproduzível, né, ele é muito fácil de reproduzir, como é tudo hoje em dia, não é mesmo? Então, a gente vê o grafite em qualquer lugar, tá, mas por muito tempo ele não era bem visto, né, até ainda há um certo preconceito com ele, mas antigamente, no começo de tudo, ele era visto como algo irrelevante, algo que não tinha conteúdo, não trazia nada de bom para uma cidade e tudo mais, e ele era visto como uma contravenção aí, como um crime, tá? Mas atualmente o grafite ele adquiriu aí o status, né, no âmbito da arte visual,
para ser mais específico, na street art, né, na arte urbana. A gente falou disso também, né? A gente falou sobre essa parte de arte urbana, street art e tudo mais, em que os artistas eles vão lá e reproduzem e produzem suas obras em espaços públicos, né, principalmente, onde as pessoas tenham mais contato, né? Então, assim, o grafite, ele é uma voz, ele começou como uma voz da periferia, né? É uma voz de pessoas que sofrem problemas sociais, econômicos e políticos ali, né? Geralmente são rechaçados pela sociedade, e, e o grafite foi uma forma de eles encontraram de gritar esse preconceito, essas angústias, né? Esses problemas sociais que eles sofrem, né? Então, o grafite ele veio a partir disso, tá? E ele tem tudo a ver com aquelas intervenções artísticas que a gente também já falou sobre, né? Ele faz essas intervenções, ele está ali para as pessoas tenham contato direto, tenham contato no dia a dia dela, né? Porque afinal de contas os problemas sociais, os problemas econômicos, tudo isso, as políticas públicas, elas são problemas que a gente vive no dia a dia. Por que não a gente viver a arte no dia a dia também, né? Só para falar, a gente tem aí vários artistas, hoje temos artistas de renome, grafiteiros, né, de renome muito grande, né, a gente tem aí o Jamaican Basquiat, temos os Gêmeos, que são irmãos brasileiros, que são grafiteiros, né, e muito conhecidos, o Banks, né, que a gente já falou sobre ele, não sei se vocês vão lembrar, a gente falou lá no início do ano, né, quando a gente tinha aí a gente está ainda falando sobre arte política, a gente falou um pouco sobre grafite, né, e falamos do Banks. A gente vai voltar a falar um pouquinho dele aqui, tá bom? Só para a gente ilustrar, saber quais são os artistas que a gente tem, tá? Aí os estilos e a influência, né? O grafite ele é conhecido pelo emprego de letras decorativas, né? Aquelas letras que a gente já falou também nas semanas anteriores aí, que são aquelas letras onde são extremamente desenhadas ou elas são extremamente trabalhadas e espalhafatosas, né? Elas têm caráter de 3D, tem volume, tem sombra, né? São grandes, enfim. Então, isso é um dos estilos do grafite também, tá? Então, a gente vai ver também, além dessas letras decorativas, a gente vai ver símbolos, desenhos, tá, incorporados a elas ou não, ou separadamente, né? O grafite hoje a gente vê ele muito mais um pouco distanciado da tipologia, né? Ele está indo para um outro caminho aí, mas a gente vê ainda a tipografia sendo aplicada, né, no grafite no dia a dia aí, tá? A grande referência aí do grafite, quando ele surgiu, foi o hip hop, tá? Os estadunidenses lá, os grafiteiros, eles se inspiravam nas letras, nas angústias que a própria hip hop já traz, né? Porque o hip hop é um estilo musical muito político, né? Ele tem uma influência muito forte na política e nas causas sociais, né? Então, o grafite acaba se apropriando disso também, tá? Eu tenho um vídeo aqui que ele é muito interessante, que ele é dos irmãos gêmeos aí, dos gêmeos, né, os artistas, que vão falar com mais propriedade do que eu, né, que eles têm contato, são grafiteiros e tudo mais, eles vão contar um pouquinho mais da história, é bem interessante, eles vão levantar algumas questões também muito importantes, tá, que a gente vai tentar responder aqui nessa aula, beleza?
Bom, a gente aí viu as palavras dos grandes gêmeos, né? É muito importante, eles levam questões aí muito bacanas, conta um pouquinho da história também, que a gente fala um pouquinho também, mas eles levam aí a questão, né? Que, tipo, o hip hop é um grito de liberdade da periferia, né? Eles sofrem tanta coisa no dia a dia e estão aí querendo mostrar que fazem parte da sociedade, que fazem parte, que eles têm direito de estar ali, que a cidade pode ser melhor, né? Que se a gente brigar um pouquinho mais e fazer um pouquinho mais de arte e arte pensada na periferia, na comunidade, na favela, né? É interessante a gente levar isso para os centros urbanos, sim, né? Então, eles levantam essa questão aí, que é muito bacana. Dou um exemplo lá de São Paulo, que teve esse painel de grafite de mais de 600 metros quadrados, né? Eu acredito que todo mundo viu isso no telejornal, né? A prefeitura foi lá e pintou de cinza.
né? Depois voltaram atrás, né, pela repercussão, então, é muito bacana. Eles levantam outra questão também muito importante, que é quando você ultrapassa o limite, né? O grafite ele sempre foi visto no começo, lá dos anos 80, dos anos 90, até 2000 aí, pouquinho, ele era visto como uma marginalização, né? Era confundido muito com outro tipo de coisa, né? Que era o a pichação, né? O grafite ele tem um respaldo do poder público, né? Ele tem o reconhecimento da comunidade artística, então ele é algo que é permitido, né? Quando você tem aí o amparo do poder público, você tem alguém dizendo que você pode exercer isso, você está salvo dos problemas jurídicos, né? Mas quando você faz isso sem esse consentimento, né, consentimento das partes privadas, que, né, de repente, muros que pertencem a pessoas comuns, a pessoas, né, que são muros próprios, aí você vai lá e picha nesses muros, né, é complicado, você pode acabar sofrendo uma sanção aí restritiva, né, que é crime, né, você fazer isso sem o consentimento do dono, né? A gente tem aí algumas facções criminosas e temos até a gente pode até falar que é uma linguagem artística, uma expressão artística aí, talvez mal interpretada, que a gente vê nos centros urbanos aquelas pichações em preto, né, com aqueles nomes meio estranhos, que ninguém consegue definir o que é, mas isso sim é o considerado pichação, né, porque ele não tem um respaldo jurídico ou um aval artístico para ser produzido, né? Mas quem sabe mais para frente isso pode acabar se tornando, porque existem estudos aí que dizem que tem toda uma simbologia nessas pichações, nessas coisas, né? Então é interessante a gente falar um pouco disso também, mas a diferença entre pichação e grafite, tá, é que o grafite ele tem o respaldo jurídico e o respaldo da comunidade artística, tá? Ele é bem visto, bem recebido quando é conversado em ambas partes, há um diálogo e há permissão, né? A pichação já não tem essa permissão, não tem esse respaldo, não tem esse reconhecimento artístico, da comunidade artística, então ele é rechaçado e é colocado como marginalização, tá? E é visto como crime, né, propriamente dito. Eu vou passar mais um vídeo aqui, que é do Cobra, tá? Mais um artista brasileiro. Os trabalhos dele são incríveis, estão aí espalhados pelo mundo inteiro, tá? Eu acredito que vocês já tenham visto algum trabalho dele, né? E é fácil de se reconhecer, né? Ele tem um apelo visual muito forte, que é bem particular dele. É muito interessante a gente ver isso, tá? Bom, isso aí é um pouco do trabalho do Cobra, né, do Eduardo Cobra aí. É um trabalho incrível, é um grafiteiro muito impressionante mesmo, e é brasileiro que a gente está aí exportando a nossa arte para o mundo inteiro, como os próprios irmãos gêmeos ali disseram, né, a gente é uma cultura muito forte, muito produtiva,
né? A gente tem uma cultura popular muito bem enraizada, então a gente só está exportando isso para o mundo, e isso é muito bom para a gente, tá? O outro artista é aquele que a gente vai falar agora, só para finalizar, é o Banks, tá? Ele é aquele artista bastante envolvido com política, envolvido com ativismo político, ativismo social, né? Ele acaba ultrapassando os limites do grafite aí, que vocês vão ver. Então, até quando isso é grafite, até quando é pichação, né? Se a gente pegar, claro que lá fora tem termos completamente diferentes para isso, mas ele é um artista, eu acredito que ele é londrino, ele é de Londres, e é muito bacana o trabalho dele, tá? É um vídeo curtinho também, só para a gente ter mais um pouco de artistas aí. Bom, esse daí é o Banks, a gente já falou sobre ele, né? Enfim, ele usa até uma técnica muito bacana, que é o stencil. A gente vai falar sobre o stencil em próximas aulas, então fiquem ligados nisso, que a gente vai falar sobre isso, tá? Bom, gente, nossa aula por enquanto é essa, tá? Espero poder ver vocês pessoalmente daqui para frente, né? Espero que a gente consiga se resolver aí, resolver essa problemática toda, que todo mundo fique bem, fiquem bem, tá? Até a próxima aula, um abraço.